Salve amigos do canal, sejam bem-vindos de volta mais uma vez. Mais uma oportunidade para a gente poder bater um papo, trazer livros da pesada aí para poder turbinar a sua carreira, a sua trajetória, trazer novas ideias, novos insights, novas referências para vocês poderem alcançar seus objetivos, botarem seus projetos para frente e fazer acontecer, velho. Tô aqui hoje com um livraço, um livro que mudou a minha vida. Espero que mude a vida de ao menos um de vocês. Então, pessoal, hoje é um livro, para quem já clicou, já está sabendo, mas é um livro meio que fora da lógica de negócio, de venda, de marketing, de carreira necessariamente. E vocês vão ficar surpresos, mas é um baita livro e eu vou explicar por que ele faz sentido para estar aqui, né? Para estar sendo usado como referência, para estar passando para vocês. Esse livro chama-se Como Aprender um Idioma de Verdade. Primeiramente, velho, por que isso faz sentido, né? E o quanto isso está atrelado a uma progressão de carreira, a uma progressão financeira, né? De remuneração. Imagino hoje um programador de alto nível, o cara que saiba inglês e o outro que não saiba. O nível de oportunidade que esses caras vão ter é completamente diferente, né? Um engenheiro, a mesma coisa. E por aí vai, e por aí vai. Claro que cada um na sua trajetória, seja empreendendo, seja com graduação, seja de curso técnico, seja como for que você trabalhe, seja nos seus negócios, uma outra língua faz sentido. Em minha defesa não, mas eu entendo que duas línguas fazem muito sentido, né? Ao menos. As pessoas podem ter prazer, podem ter algum projeto pessoal de morar fora ou um sonho de falar determinada língua, ou seja simplesmente um hobby, né? E aquela pessoa tá afim de ser poliglota, sei lá. Mas assim, as duas línguas que eu vejo que fazem muito sentido são o inglês, né? E o espanhol. O inglês, primeiro, porque é a língua, de certo modo, tem mais penetração no mundo inteiro, né? Mais disseminada. E o espanhol, por conta dos nossos hermanos aqui da América do Sul, e que permite, né, que a gente tenha uma interlocução, uma comunicação, abrace uma oportunidade ainda maior de você estar, né, dialogando com essa turma, com os argentinos, com os peruanos, com a Colômbia, Bolívia e por aí vai. Então, assim, aí vocês vão perguntar, podem até me perguntar, pô, e por que não o mandarim? Na verdade, primeiro eu quero dizer assim, né? Eu sou encantado com a China e com o progresso que a China teve nesses últimos 40 anos, né? Isso é um outro papo, vou trazer um livro, inclusive, para vocês, que é uma obra-prima de Ricardo Jeromel, O Poder da China. Já fica a dica aí. Mas isso é mais para outra oportunidade. Negócio, vários números e tal. Eu sou encantado com o progresso chinês e como aquela civilização foi capaz de sair de um momento assim inglório no seu país e hoje está mostrando para o mundo, se tornando uma superpotência, velho. Você vê as cidades chinesas, as infraestruturas. Eu que sou da área de engenharia, sou apaixonado. E acho que o mandarim vai ter cada vez mais penetração. Só que, assim, é um fato, né? Para a nossa civilização atual, o inglês ele tem um nível de inserção que, assim, não sei quanto tempo ainda o inglês vai ser a língua mais falada, né? Só para você ter ideia, na China são centenas de milhões de pessoas que falam inglês ou que querem falar inglês e fazem algum tipo de aprimoramento na língua. Então, assim, 400 milhões, vamos dizer. Então, pensa, 400 milhões de pessoas só na China. É mais do que o país do Brasil. Então, é muita gente, cara. É muita gente, muito produto científico, né? Já produzido, artigo científico produzido em inglês, revistas, etc, né? Então, assim, o nível de penetração do inglês, de fato, ele é o que hoje vai abrir mais portas para você, para interlocução com pessoas do mundo todo, que eu acho que é o principal objetivo de muita gente. Ou se você está na academia, na universidade, por exemplo, você tem que escrever artigos em inglês, isso vai te dar um outro nível de penetração nas revistas internacionais, posicionamento mesmo, assim. Então, vamos lá.
Fora essa parte aí, né, que eu comentei do inglês e espanhol, isso é uma opinião pessoal. Tem pessoas que vão ser encantadas por um francês, por um italiano, por um alemão ou por qualquer outra língua que seja, e show de bola. Esse livro faz sentido para qualquer um, tá? Para qualquer língua que você queira aprender. A criatura, rapaz, assim, eu admiro bastante esse cara que escreveu esse livro, brincadeira na parte que eu falei, a criatura. Ele simplesmente chegou a aprender. Esse Jeff Martin, ele escreve o livro, né? Primeiramente, né? Como é que eu me deparei com esse livro? Acho que é uma história interessante. Há um tempo atrás, eu tinha escutado falar sobre isso através de um amigo meu, chamado Rafael, e ele tinha comentado, pô, velho, tanto eu como ele não tinha expertise ainda no inglês nem nada. Continuo sem ter, tá? Só pra vocês saberem. Mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, o quanto esse livro mudou a minha vida. Mas assim, ele tinha comentado comigo, velho, a gente já tinha feito alguns cursos, né, de inglês, e tipo assim, desenvolvido muito pouco, né? Não tinha de maneira nenhuma atingido fluência, nem tinha autonomia para estar tocando reuniões em inglês ou acessando material em inglês assim com facilidade. E aí ele falou comigo, velho, existe uma lógica, velho, por trás dos caras que são poliglotas. E essa turma, velho, eles entenderam como é que se aprende uma língua. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso se, né? A gente bateu um papo e tal, ele falou bastante assim, né? Depois quando eu fui pesquisar livros e tal, tem uma galerinha que vende curso nessa linha, né? Pô, comentando que é poliglota, eu nem sei, velho, tá? Se faz sentido, se tem um baita curso aí no Brasil, pode ser até que tenha, não fiz nenhum. E que os poliglotas, eles entenderam como se aprende uma língua, e por isso, né, os caras falam 5, 6, 7 línguas, 4 para cima, vamos dizer. Nem sei se o conceito de poliglota provavelmente seja de 4 para cima. E aquilo fez sentido para mim, tá? Só que eu disse, tá, beleza. Porque particularmente eu não sou muito crente de que esse cara ele tem uma habilidade super especial e diferente de todo mundo. Mas claro, alguma coisa na trajetória dele fazia com que por ele tivesse um nível de facilidade e eu não sabia o que, nunca tinha tido contato e aquela ideia ficou simplesmente na minha cabeça guardada lá e beleza. Anos depois, eu frustrado com alguns cursos de inglês que eu já tinha feito, acho que não cabe falar o nome, já fiz inglês presencial, já fiz inglês meio desgostoso assim, e sem, pô, inglês não é pra mim mesmo, aquela coisa que você, desculpa, que você passa a já não crer. Não sei se algum de vocês está aí da tela, talvez, certamente tem pessoas que não passam por isso, né? Tem uma convicção clara que são capazes, mesmo quando ainda não chegaram lá, mas continuam sendo capazes de perseverar, persistir e dizer, não, um dia eu vou falar. Hoje eu tenho essa convicção, que um dia hoje eu com certeza vou ser fluente em inglês, com certeza, mais cedo ou mais tarde. Mas isso veio com o tempo e através desse livro, tá? Então, naquele momento eu estava desgostoso, já tinha feito vários cursos, não tinha aprendido muita coisa. E eu me deparei que tem 100 páginas, se não me engano, até vou fazer uma propaganda, não paga, tá? Mas uma propaganda justa, que o Kindle Unlimited, né, que é aquele programa da Amazon, que é meio que tem ilimitado acesso a livros digitais, e-books, ele, durante muito tempo, eu não sei se está ainda, tá? Mas esse Como Aprender um Idioma de Verdade era gratuito lá. Você pagava a mensalidade do Kindle, evidente, e você tinha acesso a ele. Mas de qualquer sorte, durante muito tempo, cara, ele ficou acho que por R$ 2 o e-book. Pra você ter ideia. Pra você ter ideia do valor disso aqui, dessa dica. Uma coisa que é R$ 2 e que pode transformar a sua vida, tá? E vou dizer mais, muito mais. Isso aqui até caberia um corte. E inglês ou qualquer outra língua de graça. A pessoa só precisa ter duas coisas que acredito que, se não todos que estão assistindo aqui, praticamente todos, tá? Tenham um celular, um smartphone, né? Claro, tem pessoas que não têm, mas se você está me assistindo aqui, muito possivelmente você tem seu tempo. Eu acredito que há algum tempo você tenha, né? Para assistir TV, para assistir, para ver rede social, todo mundo tem, né? E por aí vai. Mas brincadeiras à parte, é para todo mundo, cara. Para todo mundo. Você não precisa pagar um curso de R$ 1.000. Isso é, para mim, assim, formidável.
Eu enxergo que isso aqui, essa dica aqui é vida. Então, é sobre isso, velho. É sobre isso o canal, é sobre esse tipo de ação, esse tipo de transmissão dos aprendizados que a gente vai tendo, né? Que certamente eu, a cada semana, vou trocando com vocês e vou ouvindo de vocês, vou bebendo da fonte que vocês têm também de outras referências e a gente vai crescendo junto. Então, cara, esse livro, velho. E aí, eu vou lhe dizer assim uma coisa. Eu sou um apaixonado por livro. Adoro aqueles momentos em que você se pega lendo sem parar e que você diz assim, pô, esse livro não pode acabar. Mas eu também amo, isso é uma particularidade minha. Livros pequenos, quando são livros pequenos e valiosos, né? Quando não tem enrolação, vão direto ao ponto, para mim, velho, são incríveis. Claro que fazem sentido alguns livros serem, o cara passa 300 páginas odiando um conceito só, sabe? E esse é um livro de 100 páginas. E vamos lá, vou contar um pouquinho da trajetória desse Jeff Martin. Né? Se você pesquisar na internet, né, na Amazon, acho que tem a trajetória dele, acho que, enfim. Só que o que eu fiquei mais impressionado é que nesse ecossistema de você se deparar com poliglotas e gente que vira para você e fala assim, pô, não, eu sou poliglota, eu quero te ensinar, eu quero fazer isso, porque você vai transformar a sua vida. Muitas das vezes a gente vai se deparar com pessoas que não necessariamente tem um nível de trajetória que faz esse cara ser uma referência, esse cara poder falar com você e dizer assim, velho, fique tranquilo, eu vou te ensinar a ser poliglota, aprender qualquer língua, pá. Não sei se vocês estão conectando a ideia que eu tô querendo trazer. Às vezes, velho, o cara vai botar em palavras, legal, vai ter algum tipo de contribuição legal, mas o cara faz uma propaganda maior. Um dos aspectos sensacionais desse livro é que a minha percepção, e eu já li esse livro acho que umas 4 vezes, né? Pra você ter ideia, que de vez em quando eu leio só para resgatar aquele sentimento de entusiasmo que esse livro me dá. Ele é um cara, velho, que claramente, para mim particularmente que li o livro, ele é mais do que o livro diz, sabe? Você vai ver lá, o livro não é super vendido, não é super falado. Tem até em algumas línguas, né? Tem inglês, tem espanhol, tem português, acho que tem francês também. E só que ele é um cara, velho, que trabalha hoje, ele é em espanhol, tá? Tipo assim, ele começou a tirar certificado de altíssimo nível nas línguas. Tem um tempo que eu não li ele, então eu não vou recordar assim de cabeça, mas de espanhol com certeza ele tirou. E você percebe, ele trabalha no consulado, cara, pra você ter ideia. Então, um cara que dá aula de línguas há muitos anos. E você percebe, e ele fala 4, 5 línguas, velho. O cara fala árabe, pra você ter ideia. Então, é sensacional. É um cara assim que tem propriedade para falar. Eu acho que a ideia é essa, sabe? E aí vamos ao livro. O que é que o livro tem de tão diferente, de tão especial, que eu tô aqui falando que esse livro vai mudar sua vida, vai explodir sua referência, sua cabeça com relação à língua, tá? A outras línguas. A ideia central, velho, até dessa dinâmica do poliglota, é de que você, assim como qualquer outro gringo, primeiro ele quebra o preconceito, né? Ele diz assim, velho, você já se frustrou com cursos de língua, ou qualquer tentativa que você teve de aprender uma segunda, uma terceira língua. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você é um ser humano igualzinho a qualquer outro do universo, do planeta. Igualzinho, claro, entendam a mensagem. Né? Mas você é igual a um asiático. Você é igual a um chinês, a um japonês, a um americano, a um britânico, a um alemão. E o que eles têm de especial, ou você tem de especial para você saber falar português e eles saber falar outra língua? Nada. Vocês não têm nada de especial. Na verdade, tem a ver com a trajetória das suas vidas, né? E a forma como vocês aprenderam a língua. Lá atrás, quando vocês não sabiam absolutamente nada desse tipo de linguagem. Isso já, porra, dá aquele morro no estômago. E você se pergunta, até então faz sentido, sabe? Até então faz sentido. Beleza. E aí ele segue, dizendo que você, reforçando a ideia de que ele considera que todas as pessoas são mestres da língua, tá?
mestres de aprender uma outra língua. Por quê? Porque lá atrás, velho, a gente e aí desenvolveu a sua própria fala, tá? E se tornou fluente naquela sua língua, tá? Uns mais, outros menos, por conta de fatores da trajetória da vida, né? Oportunidades, etc. Como você vai se tornar uma pessoa mais aberta, mais tranquila, mais leve com relação a qualquer tipo de cobrança que você tenha consigo mesmo ao tentar aprender uma língua, né? Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto da base do método dos poliglotas, né, é que você não aprendeu uma língua, comentar como você deve aprender a língua. Mas ele fala que você não aprendeu uma língua escrevendo e falando, ou escrevendo e lendo. Tá? Que esses foram passos posteriores, lembra? Então, quando você era pequenininho, o que é que você fazia de melhor? Você via seus pais, pessoas ao redor, todo mundo, ó, o pessoal na escola, falando, e você ouvindo e percebendo o movimento da boca, os gestos. Quando você não sabia falar, você se comunicava por mímica, né? Mímica, gestos e tentando transmitir a mensagem. E esse esforço e essa exposição constante fizeram com que você consolidasse cada vez mais a sua língua. Mas em determinado momento, você tentava falar, falava uma coisa meio feia mesmo, né, para a língua, para alguém que tem influência na língua, e que às vezes não fazia sentido, não tinha conjugação e por aí vai. Mas o que é que seu pai fez, sua mãe fez, um irmão mais velho fez, um primo, um padrinho, chegava ali, sentava com você e falava mais lentamente, mostrando o movimento da boca de certo modo, não intencionalmente, mas claramente fazendo essa abordagem. E isso foi fazendo com que você tentasse e consolidasse a sua fala. Tá? E a partir do momento em que você começou a melhorar a sua escuta e a sua fala, passos sequenciais da sua trajetória até do estudo, de escola, etc., foram começar a inserir você no processo de escrever, de ler. Então foi o inverso do que normalmente os cursos de língua fazem, tá? E aqui eu não tenho crítica nenhuma a curso de língua, né, direta, não é essa a ideia. Eu acho que o mais valioso na era da comunicação, na era da internet, na era de tanto conteúdo em inglês, em outras línguas, vamos dizer assim, para que você não precisa de intermediário, você não precisa pagar uma mensalidade de R$1.000. Você pode, legal, se isso fizer sentido para você, mas você não precisa. Acho que essa é a grande mensagem desse vídeo. E aí, velho, ele vai trabalhar nessa dinâmica, vai ter esse contato com os nativos, né, de uma outra língua. É um outro conceito, um outro pilar que assim se reforçou muito para mim, é que ele fala, né, que o mais importante, na verdade, para a maioria das pessoas, quando você aprende uma outra língua, é você conseguir se comunicar. Não é você escrever, não é você ler, é você conseguir se comunicar com alguém, né? Você interagir com outro ser humano. Isso, claro, é limitado, né? Mas assim, e não pode não fazer sentido para todo mundo, mas para muita gente faz sentido, né? A pessoa só queria trocar uma ideia, participar de uma reunião, participar de uma conversa, enfim. E aí até resgatando, voltando um pouquinho o que eu estava comentando do curso, não tenho de fato nenhuma crítica direta aos cursos. O que eu comento é o seguinte: a maior parte dos estudantes que eu via fazendo os cursos de inglês, e isso, velho, deve ser estatística, os cursos de inglês estão cansados de saber, sei lá, 10% deve se tornar ser fluente, ou até menos, ou se formar são 10% e 5% são fluentes, sei lá. Talvez a estatística seja até menor, não duvidaria, de quem inicia um curso, né? Então, muito possivelmente até menor, sabia? E eu via pessoas que... E aí, olhando para trás, né, e hoje vendo a evolução que eu tive na língua, assim, desde que eu me deparei com esse livro, a evolução absurda que eu considero, particularmente, não acho que eu estou me enganando, acho que é real, a evolução que eu tive na língua. E eu nunca tinha tido essa evolução em nenhum outro curso. Nenhum outro curso me permitiu isso. E nos cursos, eu comecei a observar
que as pessoas que eram de fato bem-sucedidas no curso, de fato avançavam e cresciam nessa trajetória, nesse caminho de conhecer, saber e ter fluência em outra língua, foram as pessoas que de repente elas eram nutridas por outros hábitos e outra trajetória de vida que se conecta. Então, eu vi muita gente que virou fluente nesse processo, quando eu fazia os cursos, né? Ou que pôde de algum modo conseguir se destacar ali na turma, era uma pessoa que de repente, velho, o cara era amante de filmes e assistiu muito filme americano, muito filme de Hollywood. Um exemplo, né? Eu fiz inglês na época que eu fiz os cursos, eu nunca fiz alemão, nunca fiz francês, então espanhol eu já fiz na escola, mas curso mesmo de língua eu fiz de inglês, tá? E aí onde eu comento assim, eu via essas pessoas crescendo, eu via essas pessoas se destacando, o curso tinha um papel fundamental disso, é evidente, mas muitas das vezes estava atrelado a outros hábitos dela. Então aquela pessoa tinha ver filmes, ou era uma pessoa que tinha uma atitude tão cabeça aberta, que era a pessoa que tinha tranquilidade para entrar na internet e bater papo com a turma de fora, né, com o americano, e falava. E essa pessoa se desenvolvia, evidente, né, porque o curso ele entrava como um propulsor daquilo ali, e um acelerador. E ele não tem nada contra os cursos, mas ele fala sobre isso, que o curso talvez ele faça sentido em um outro estágio do aprendizado. E não é necessário, entendeu? Em outro estágio do aprendizado. Então, eu acho que o grande valor dessa abordagem é isso. Eu vi também muita gente que tinha crescido, uns eram por filme, outros porque falavam com nativos. Aqui eu vivo numa cidade turística, então eu trocava ideia com um gringo numa boa, e gente extrovertida e cabeça aberta a esse ponto, entendeu? Então gente que se desenvolvia, ou pessoas que tinham uma trajetória de jogo online, né? Então trocava muita ideia com gente de fora. Então essa turma, de algum modo, ela conseguia se destacar e conseguia crescer, conseguia ter fluência. Ou gente que tinha uma super disciplina e fazia, vamos dizer, horas extras de estudo, vamos dizer assim, né? Mas assim, eu quando me deparei com esse livro, eu achei incrível, porque eu achei ele uma abordagem mais universal, uma abordagem mais aberta de conteúdo que tem em outras línguas e que você pode estar acessando gratuitamente. Hoje, para você ter ideia, eu faço por escolha, tá? 200 minutos por semana da língua, com prazer. Me dificultava. Eu fazia o curso, aí é onde eu falo, eu não posso criticar necessariamente os cursos de língua, não é essa a intenção, tá? Mas eu acredito que boa parte das pessoas faça o que eu fazia, né, dentro da abordagem do curso de língua. E eu tinha aula uma vez na semana, era um intensivão, sei lá, 3 horas, 4 horas de aula. Aí chegava o restante da semana toda, eu não tinha contato com a língua, entendeu? Essa abordagem de você ouvir, tem duas coisas assim no processo de aprendizado do que o livro traz. Volto a dizer, é um livro de 100 páginas, é um livro pequenininho. Tem muito mais elementos e muito mais insights, muito mais histórias, né? É um livro divertido, tá? Chega um momento do livro em que ele fala como foi ensinar 2 filhos. Aí ele fala, ele é professor, né? Professor poliglota, ele ensinar a língua para os outros filhos. Aí ele fala que acho que a primeira, a menina quando tinha 4 anos, ela falava 6 línguas, uma coisa assim. E aí, surreal. Já o outro menino, ele não teve o mesmo sucesso. O menino acho que só sabia inglês mesmo. Mais pra frente ele foi aprendendo outras línguas, mas assim, aquela coisa que não teve o mesmo amor. Mas aí ele conta as histórias, são divertidas, né? Até para pais e filhos. E aí ele conta essas histórias e é muito legal, velho, muito legal. Isso já é uma parte final do livro. Mas assim, eu acho que e a não crença de que você é capaz de aprender uma língua, né? E que de fato permitem com que você evolua, eu diria, ela encararia com 2. Essa abordagem de você ouvir muito, isso é fantástico, porque isso passa a permitir você fazer, sei lá, você assistir um filme, e se abrir para ouvir na língua, né? E prestar atenção no que aquela pessoa está falando, assistir podcast em outra língua,
assiste documentário, assiste qualquer coisa que você queira em outra língua e você tá numa boa. Aí entra o segundo elemento, que é o elemento de não tente traduzir, não se cobre para estar entendendo tudo, só se exponha cada vez mais à língua. E isso eu acho, assim, foi algo que desbloqueou completamente o meu crescimento na língua, sabe? E que eu acho que pode fazer o mesmo por vocês. Que é você simplesmente você ouvir, você não ter a cobrança de você estar entendendo. Você não está entendendo nada, tá? Nada, absolutamente nada. A depender do nível que você esteja. Zero cobrança, mas ouça. Ouça, observe, veja como é que fala, veja como é que é a entonação. Ó, você tem essa capacidade. E eu, hoje, né, já estou no nível que eu consigo ver os vídeos, né? Eu consigo ler um livro inteiro sem necessariamente traduzir, que não quer dizer que eu estou entendendo, mas é aquela leitura que você faz de um livro normal, né? Quando você, para quem já lê há um tempo, você se percebe lendo e você não está necessariamente falando no seu cérebro, não tem aquela vozinha, né? Falando, lendo lento ou traduzindo automaticamente. Você simplesmente está aberto ali para aquelas palavras, ouvir, ver e falar, tá? E o terceiro pilar, que eu acho que eu não tinha lembrado que tinha um terceiro, que eu acho fantástico, é uns exercícios que ele passa que ele chama de shadowing, né? Que são os melhores exercícios que ele considera para você evoluir, que é quando você pega um texto ou você pega uma fala de alguém e você replica, tá? Mas você tem que vir naquela abordagem de você falar de fato com a entonação, você se observar, se possível, gravando, para você ver se você está falando com a tonalidade, a fluência, a fluidez de uma fala normal, como se você fosse um nativo, sabe? E talvez até se fosse elencar um elemento bônus nesse processo, eu elencaria, né, além da abordagem de você, né, ouvir muito e você se expor, a segunda, de você não julgar e você não traduzir o que você ouve, né? O quarto elemento, ou aí o terceiro elemento, que seria o shadowing, o quarto elemento, velho, que eu colocaria ao longo desse processo aí, é que o estímulo que ele coloca, né, que ele conduz você o quanto antes falar com nativos, tá? Falar com nativos, seja na internet gratuitamente, seja pagando uma aula, seja, mas você falar com nativos. E aí, talvez por isso, hoje, que eu ainda não seja fluente, porque essa é uma das peças do quebra-cabeça que eu mais negligenciei, tá? Eu falo aqui, expõe uma fraqueza, que às vezes você fica aquela coisa que vai causar mais, vamos dizer, te tirar da zona de conforto, vamos colocar dessa forma, tá? É o que você fica, eu tenho muita facilidade, né, de separar o tempo para meus hábitos, para hábitos positivos, para as coisas boas que eu considero que vão me fazer, né, evoluir. Legal. Só que isso é um traço da minha personalidade atual ainda, que está em transformação, que eu estou tentando buscar, mas que às vezes você fica rodeando o que mais importa. Você fica fazendo outras coisas que estão funcionando, que estão ajudando, que estão crescendo, mas você não faz o que mais importa. E se eu tivesse me exposto, o que ele estimula a você se expor à comunicação com o nativo, completamente diferente. Completamente diferente. Mas assim, eu estou tranquilo comigo mesmo, eu me aceito com minhas fraquezas, meus defeitos e estou buscando melhorar. Inclusive, depois de gravar esse vídeo, eu já prometi para mim mesmo. Hoje eu estava me preparando para gravar esse vídeo, eu falei, pô, eu vou me prometer para mim mesmo, vou prometer publicamente aqui que eu vou fazer a aula com nativo ainda essa semana, tá? Tô aqui numa sexta-feira gravando e prometo que na segunda já terei feito a aula. Vou trocar ideia com os gringos. Já lá atrás já tinha pesquisado algumas plataformas que fazem isso, né? Depois eu posso até falar sobre. E no sábado, no domingo, eu vou estar conversando com essa turma, tá bom? Então, deixa um compromisso aqui com vocês no fim do vídeo. Então, pessoal, assim, super recomendo, cara, super. E o preço que você vai pagar, velho, eu não tenho nem proporção do nível de investimento, do tempo que você vai colocar dentro desse livro e que ao mesmo tempo ele vai agregar na sua trajetória, tá?
porque certamente, velho, outra língua, né, expõe aquilo que a gente estava conversando no início do vídeo, seja se você está na academia, academia no sentido, né, da universidade, você está escrevendo artigos, está fazendo mestrado, doutorado, seja se você está empreendendo, seja se você, está numa graduação, está no curso técnico e ao mesmo tempo está trabalhando, ele vai te expor a uma infinidade de oportunidades, certo? No mercado de trabalho e na sua vida, porque a partir do momento em que você de repente se expõe a ler conteúdos em outra língua, você se abre para um outro mundo, velho. Pensa vamos dizer, no volume de conteúdo valioso, bom, que existe em português e que existe em inglês. Então, assim, é uma coisa, eu estou falando da língua, por exemplo, que eu defendendo, né? A língua que eu tenho aprendido. E é um abrir de um portão imenso de oportunidades para quem se expõe a essa aventura que é aprender uma nova língua. Estou desfrutando, velho. Eu gosto realmente da abordagem do Jeff e recomendo o livro, velho. Recomendo o livro fortemente, fortemente, fortemente. Tá bom, pessoal? Fica aí mais uma dica valiosa. Hoje um pouquinho de falar diretamente de negócio, mas como aqui eu falo sobre crescimento, né, profissional, quem tá afim de botar para quebrar, quem tá afim de realmente crescer, velho, continuar crescendo, né, quem tem de fato essa pretensão aí no Brasil. Então, eu acho que o processo de você aprender uma nova língua pode não fazer sentido hoje para você, mas em outro momento certamente fará. E vamos lá, tá bom? Quem gostou, pessoal, compartilha, segue, toda semana a gente tem conteúdo aqui no canal, tá? Semanalmente a gente tem ao menos uma dica de livros. Compartilha, curte, não vai pagar nada para isso. Então, assim, tô aqui, velho, realmente expondo coisas que foram e buscando, e essa é uma referência, assim, que vale ouro, vale ouro. Eu já li outros livros desse ambiente aí de poliglota. Eu falei no início do curso, no início do vídeo, que eu não tinha feito cursos dessa dinâmica de poliglota, mas eu li outros livros, nada se compara a esse aqui. Esse vermelhinho é diferente. Tá bom, pessoal? Valeu. Fica até uma mensagem de sucesso aí para vocês, de entusiasmo e a capacidade aí de todo mundo aprender uma língua que deseja e ter essa liberdade sem custos. Ou seja, tá aberto para todo mundo. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima. Valeu.